Imagine a seguinte situação. Eu e você, a gente acaba se encontrando no meio da rua e nós tomamos a decisão de comprar uma ação de KLBN11. E nesse mesmo dia, nessa mesma hora, nós abrimos o Home Broker em cada um dos nossos celulares e percebemos ali a cotação em R$21. Isso significa que o mesmo risco, o mesmo preço, o mesmo custo enquanto investidor seu é igual ao meu? Não, não significa. E é justamente sobre essa temática que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Me acompanhe até o final, que com certeza você vai entender por que não existe o melhor investimento, mas sim o melhor investimento para você. E que, porventura, muitas vezes é diferente do meu melhor investimento. Vamos lá? Uma das grandes vantagens quando você começa a fazer diversas leituras de filosofias ou de histórias de investidores que tem ali a sua sobreposição é que você enxerga um grande quebra-cabeça sendo montado com alguns pontos em comum. E é nesse ponto que eu construí esse slide e ele fala justamente sobre o nosso tema de hoje. O custo do investidor, ele é igual ao custo financeiro mais o custo psicológico. Com calma vocês vão entender que o custo financeiro ele é o mesmo, dependendo do momento em que você toma essa decisão, mas o custo psicológico ele sempre será diferente e único, entre pessoas diferentes e comparando a sua própria trajetória. O aporte que você faz hoje é diferente do aporte que você faz amanhã, mesmo que você compre o mesmo ativo e a mesma quantidade de ações, fazendo com que no final o seu custo enquanto investidor seja uma métrica muito relativa e bem particular. Vamos começar pela parte mais fácil. Quando a gente fala então do custo financeiro, que é aqui representado pelas letras CF, é basicamente aquele valor que está no seu home broker, é a cotação do ativo naquele momento. No dia 6 de junho, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, inclusive hoje eu faço 3 anos de namoro com a Bela, nós temos ali o valor para Klabin 11, KLBN 11, de R$ 21,50. Ok, você toma essa decisão de comprar e eu também. A princípio parece que a gente está pagando a mesma coisa. O custo financeiro de fato ele é o mesmo, considerando é claro que você está numa corretora e eu também, em que não há nenhuma taxa de corretagem, tudo bem? Mas o que significa realmente esse preço? Algumas pessoas investem muito tempo estudando esse tipo de conhecimento, esse tipo de ciência. E o nome disso acaba sendo valuation. Algumas pessoas tentam precificar os ativos no mercado financeiro de acordo com o que eles pagam, ou seja, de acordo com os dividendos. Outras pessoas gostam de tentar estipular qual será o ganho total, o lucro total na perpetuidade, ou seja, considerando que essa empresa vai existir para sempre, e se a gente fosse jogar todo esse valor no momento de hoje. Essa é uma técnica específica em que você aplica uma série de variáveis, considerando algumas taxas de crescimento, algumas questões macroeconômicas, para que você consiga chegar no seu valor específico, ou melhor dizendo, no valor justo. Qual que é o grande ponto? Interessa saber exatamente qual é o preço de um ativo? Aí já cai a primeira grande questão. Não há necessidade. Eu gosto muito daquela analogia quando a gente compara uma pessoa andando na rua. Você consegue me falar se aquela pessoa ela é magra, se ela é gorda? Consegue. Visualmente a gente tem uma percepção na nossa cabeça e fala assim, esse cidadão aqui, ele é magro ou ele é uma pessoa obesa, uma pessoa gorda, certo? Essa é a grande maravilha dos investimentos. Você não precisa cravar o preço. Se você perceber que alguma ação ela está barata, ou nesse caso, se essa pessoa ela é magra, já é o suficiente para você conquistar o seu objetivo. E nesse caso, nós estamos falando de uma renda passiva vinda de ações brasileiras que pagam bons dividendos. Certo? Se porventura aquela ação estiver muito cara, e não precisa saber o quanto ela está cara, mas sim se ela está apenas cara, assim como aquela pessoa lá na rua, ela está um pouquinho obesa, um pouquinho fora do peso, isso já é suficiente para você ter a sua margem de segurança. Então, eu gosto muito de entender que não existe um custo exato, ou um preço teto exato, ou valor justo específico. Eu sempre gosto de entender como alguns intervalos. Nesse intervalo eu começo a comprar, naquele intervalo eu não compro. No meu caso, no dia de hoje, abaixo de R$ 21,00, eu volto a comprar KLBN 11, tranquilamente. R$ 21,50, para mim já está ficando um pouquinho gordinho, digamos assim. Se ela tiver R$ 18,00,
opa, está extremamente magra, então ela está extremamente barata, eu vou comprar bastante. Entendeu? Não se prenda a esses valores específicos, porque vamos supor que você fale assim, eu só compro abaixo de R$21 cravado, e essa ação ela pega 21,01. Você não vai comprar? Será que realmente 1 centavo em mais de R$20 no total da ação faz tanta diferença? Enfim, entendam que o custo financeiro, sim, ele é único, já que diferentes pessoas pagam o mesmo valor no momento ali da compra pelo seu home broker. Mas agora vamos para a parte mais complicada. Quando a gente fala do custo psicológico, representado aqui pelas letras CP, aí realmente o assunto fica muito mais denso. Pensa só, quanto mais tempo você está exposto na bolsa, maior o efeito bola de neve. Ou pelo menos, maiores são as oportunidades para que você tenha ali o efeito bola de neve ao seu favor, os juros compostos. Então, se eu estou fazendo um investimento hoje com 35 anos e você está fazendo com 15 ou talvez com 60, concorda que o fator tempo, o início dessa jornada faz diferença? Então, sem dúvida nenhuma, a idade ela vai ser um fator preponderante que muda muito quando você faz um aporte. Um outro ponto muito bacana a gente conversar aqui é em relação aos seus vínculos. Você é uma pessoa que tem dependentes, que tem filhos, você cuida dos seus pais, você se banca sozinho, divide as contas com a sua companheira ou com o seu companheiro? Então, esses vínculos, eles com certeza também vão pesar na sua tomada de decisão na hora que você faz aquele aporte. Até porque se você tem, por exemplo, dependentes, a sua responsabilidade ela tende a ser maior do que caso você não tenha. É apenas uma percepção e isso muda de pessoa para pessoa. Um outro ponto também que a gente tem que falar sempre, considerando aí as particularidades do investidor, é em relação ao trabalho. Uma pessoa, por exemplo, hoje consegue investir R$10.000, mas um outro cidadão talvez só R$500 e outros apenas 20. Essa percepção, essa noção do quanto que ele consegue converter da renda ativa para a sua futura renda passiva, isso também tem que ser calculado, porque senão, se você for se comparar com um grande empresário que tira mais de 50 mil por mês e você recebe um salário mínimo, fica um pouco complicada essa percepção do risco. Concorda? Outro detalhe fundamental aqui é aquela boa e velha pergunta: o que você quer com os investimentos? Ou seja, quais são os seus objetivos? Você quer efetivamente seguir o jeito Barsi de investir? Você quer construir uma carteira baseada em dividendos? Ou você quer multiplicar o seu patrimônio? Ou você quer ter a experiência de investir no exterior? Ou você gosta mais da renda fixa? Perceba, não existe uma fórmula secreta, um caminho das pedras único para você trilhar. O importante é o norte. Então, dependendo do seu objetivo, se por exemplo você for um day trader, ou se você for meramente um especulador, nada contra, tá? Mas enfim, enquanto eu sou investidor, os nossos objetivos são diferentes, logo nosso custo psicológico também vai ser diferente, mesmo que eu e você compremos a mesma ação de Klabin no mesmo dia, na mesma hora, por R$21,50. Concorda? Um outro ponto aqui que está um pouquinho vinculado à idade, mas não necessariamente a isso, é a experiência. E aqui eu tenho algumas críticas em função disso, porque muita gente pensa o seguinte: eu tenho 15 anos de experiência na bolsa. Você pressupõe que aquela pessoa tenha uma base já bem sólida, ela já tenha uma série de conceitos já bem amadurecidos. Mas não necessariamente. Muitas vezes esses 15 anos foram mal aproveitados. Ele acabou errando muito, ele não investiu um tempo estudando ou tendo boas referências. E aí, meio que esse tempo aí de experiência ele acaba sendo relativo. Não estou falando que uma pessoa jovem com 1 ano vai ter a mesma sagacidade, a mesma maturidade de um senhor que investe há 50 anos. Não, mas cuidado quando você for mensurar a experiência apenas em função dos anos que se passaram. Tente mensurar isso. Como que ele aproveitou esse tempo? Qual foi a qualidade desse tempo que ele ficou exposto à renda variável, por exemplo? Tá bom? E já que a gente estava falando um pouquinho sobre vínculos agora há pouco em relação à família, né, dependentes, companheiros, parceiros de vida, a nossa referência também ela tem que ser muito bem estabelecida. Quando você tem ali alguns ícones, como por exemplo o próprio Luiz Barsi Filho, ele tem uma sistemática e uma filosofia muito clara. Ele teve paciência, disciplina e foco, investiu grande parte do seu tempo apenas em setores perenes, com pouquíssimos ou praticamente nenhum movimento especulativo. Pelo menos é isso que a gente tem relatado no livro O Rei dos Dividendos, que eu vou deixar aqui para vocês como sugestão,
Mas nada impede de você ter uma outra referência. Existem grandes gestores, grandes investidores internacionais que optaram por ter infinitos ativos. Mais de 10, 20, 30, 100, 200 ativos. E essa é uma outra estratégia. Não tem problema nenhum. Mas a sua referência também tem que ficar muito clara. Se você ficar mudando várias vezes ao longo do caminho do seu referencial, provavelmente você vai acabar fazendo uma grande mistura e você vai estar incorrendo em erros talvez evitáveis. É difícil você pensar em alguma pessoa que tem como referência o Barsi, mas gosta de fazer day trade. Não tem sequer coerência nisso. Então a sua referência também vai ter um peso muito grande quando você fizer algum investimento. Lembrem-se, como um exemplo clássico aqui, que nós temos o Fábio Baroni. Ele assume em algumas lives, em algumas entrevistas, que chegou a comprar Unipar única e exclusivamente porque o Barsi estava comprando. Foi ali uma bela referência e ele foi atrás. Porém, o investimento em Unipar deu errado durante 1, 2, 3, 4, vários anos. Eis que, de repente, os frutos vieram. Mas será que realmente a tranquilidade que o Barsi teve nesses períodos de vacas magras foi exatamente a mesma tranquilidade que o Fábio Baroni teve no mesmo período? Obviamente que não. Então, cuidado com as suas referências e entenda o seu lugar. Não se compare com a mesma métrica. São pessoas e histórias muito diferentes. E aqui, falando um pouquinho também sobre essa questão das referências, nós acabamos pensando no conhecimento. Se você é uma pessoa que gosta bastante de ler, se você acompanha boas entrevistas, você consome um bom conteúdo financeiro, muito provavelmente você está construindo um arcabouço de conhecimento mais robusto. Qual que é a grande vantagem que eu vejo em estudar atualmente? É que o meu grau de ansiedade, particularmente falando, ele fica muito mais baixo. Então, se eu vejo alguma questão relacionada a algum boato, ou uma volatilidade muito grande em algum ativo que eu tenho, ou alguma notícia que acabe saindo aí nas mídias sociais, pelo fato de eu sempre buscar fonte segura, sempre procurar algum conhecimento muito bem embasado, meu grau de ansiedade ele tende a ficar mais baixo. E eu acho que isso é muito importante, porque se você começar a tomar algumas decisões emocionais nos seus investimentos, isso aí é uma bela receita para tragédia. Muito cuidado. E já que a gente está falando um pouquinho dessa questão de ansiedade, um outro ponto fundamental que vai definir o seu custo psicológico é, sem dúvida nenhuma, o planejamento. Veja só, existe uma boa analogia que eu gosto de falar sobre o jeito Barsi de investir. Eu não sei se você concorda, até se você tiver algum contraponto, deixa aqui nos comentários ou comente diretamente lá com a gente no nosso grupo do WhatsApp, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que é o seguinte: eu enxergo que a nossa trajetória enquanto investidor de longo prazo é uma belíssima e extensa escadaria, com infinitos degraus. Cada degrau é uma conquista sua, é uma meta sua. E como é que funciona isso? O meu primeiro objetivo, e eu vou fazer até um vídeo específico falando sobre as minhas metas pessoais, até para que a gente consiga discutir um pouquinho sobre essas questões, e para que você não perca esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar a notificação. Eu vejo da seguinte maneira: o primeiro degrau é receber um salário mínimo por mês. Por quê? Porque, a princípio, quando a gente olha lá a teoria, a definição de salário mínimo, a gente entende que é esperado dos nossos governantes que ele seja corrigido pela nossa inflação. Tudo bem, Bruno, inflação real é diferente da inflação oficial, piriri, pororó, os nossos gastos mudam ao longo da nossa fase da vida, mas não tem problema. O fato é que eu preciso de um norte, uma meta. Então a minha meta inicial é um salário mínimo. Adianta, nesse momento inicial, eu ter alguma ação de oportunidade? Que inclusive a plataforma do AGF+ te dá essa separação entre ações previdenciárias e ações de oportunidade? Não adianta. Ela não me aproxima do meu objetivo, que é conquistar cada vez mais degraus. Então, se essa atitude não está me aproximando daquilo que eu quero, eu não executo. Ou pelo menos eu evito ao máximo. Eu não posso perder o meu foco. Vou focar basicamente em quê? Klabin, Transmissão Paulista, Taesa, Banco do Brasil e por aí vai. É assim que eu gosto de fazer. Atingir essa primeira meta? Vou para a segunda, terceira, quarta, quinta. Lá na 15ª, eu posso começar a falar o seguinte: agora eu já tenho uma renda passiva que me sustenta, que paga todas as minhas contas. Maravilha. Agora talvez faça sentido eu comprar algumas ações de oportunidade, que podem não estar me pagando bons dividendos e que no futuro venham a me pagar algum valor interessante de renda passiva. E aí é que está a grande diferença em relação ao Barsi, que muita gente acaba cometendo esse erro. Já que ele está comprando a AS Brasil, eu também vou comprar, porque ele é o maior investidor de dividendos do nosso país.
Já que ele está comprando Auren, eu vou comprar. E assim vai. Já que ele comprou IRB, eu vou comprar também. Não é assim que funciona. Se tudo der errado no investimento de IRB, de Auren ou de AS Brasil, ele vai continuar recebendo um caminhão de dividendo. Ele já tem uma idade em que agora ele não tem mais tanta preocupação. Já está lá bem próximo dos 100 anos, já viveu muita coisa. Você provavelmente não está nem na metade da sua vida. Os vínculos que ele tem, principalmente aí representados pela Louise Barsi, já foram muito bem estabelecidos. Ele já passou o legado para ela, já passou as bases daquele artigo que ele escreveu lá na década de 70. Ações garantem o futuro. Há muitas décadas ele não precisa mais trabalhar, ele não precisa mais da sua renda ativa para sustentar o seu estilo de vida. Hoje, investimento acaba sendo um lazer para ele. Boa parte dos objetivos dele já foram atingidos. É claro que a gente sempre tem a ambição de ter algo mais, de conquistar um degrau a mais. Mas eu tenho certeza que a escadaria dele é muito maior do que a nossa. E a gente nem precisa falar da experiência. Ele nasceu junto com a Bolsa, aproximadamente há 50 anos. Então, realmente, ele já fez o dever de casa. Ele conseguiu, ao longo desse tempo todo, não somente ter boas referências, que obviamente ele estudou bastante para isso, mas hoje ele se tornou uma boa referência. É um outro patamar de discussão. Nós ainda estamos lá na plateia e ele já está lá no palco fazendo essa apresentação, espalhando esse tipo de conteúdo para outros interessados nessa filosofia. O conhecimento dele já está completamente automático. Ele gasta poucos segundos ou poucos minutos para ele entender se uma ação está barata ou não. A gente não. E até a título de curiosidade, o Felipe Ruiz, que também faz parte lá do EGF, ele já relatou em alguns podcasts a seguinte frase que me marcou muito. Eu nunca vi o Barsi olhando para alguma planilha de Excel. E eu tenho certeza que 99,9%, se não 100% de vocês que estão assistindo esse vídeo, certamente já observaram alguns dados em planilhas de Excel. Entendeu como que é diferente? Percebeu como que nós temos N particularidades? Então, eu acho que é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês, essa pequena reflexão. Quando você observar alguma pessoa comprando, entenda que o desembolso financeiro é exatamente o mesmo. Mas agora, quando a gente está falando do custo psicológico, ele é único. E ele é tão único que se você faz um investimento hoje em algum determinado ativo e daqui a 20 anos você faz um outro investimento nesse mesmo ativo e por coincidência, pelo mesmo valor, são condições completamente diferentes. Em resumo, era essa única formulinha que eu gostaria que vocês gravassem na cabeça. Toda vez que você ficar com dúvida, toda vez que você ficar olhando para o lado, perceber que alguém está fazendo algum tipo de movimento ou alguma referência sua está realmente comprando ou vendendo ativos, entenda, você tem um custo muito particular. É claro, nós somos seres humanos e nós aprendemos pela repetição e também, por que não, no início, pela imitação. Não estou falando que você não possa olhar o que cada um dos seus outros amigos ou colegas estão fazendo. Esse não é o ponto. Mas entenda que se porventura eu comprei aquela ação de Klabin 11 por R$ 21,50 e você também comprou por R$ 21,50, se por algum acaso essa ação cair para R$10, como é que você vai se comportar? Responde aí para você na sua cabeça. Agora, se pergunte, como é que o Bruno iria se comportar? A única certeza que a gente tem para essa resposta é que nós teríamos reações diferentes. E por que isso? Porque nós tivemos custos diferentes. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixa aqui já o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.